ter concedido, né? Poderia facilitar muito essa sua jornada, né? Eu fiz um plano que a pessoa tem que passar em 4 meses, né? Não poderia, teoricamente, demorar tanto tempo assim. Aí é música pros ouvidos, né, Cadu? É, agora oferecer ouro para quem já ficou milionário é sacanagem, né? Agora que você já basicamente fez a prova toda, né? Só falta 2 módulos. Não, mas tá valendo, tá valendo. Tem que otimizar os estudos aqui porque falta. Não, é isso aí, bom, bom demais. Separei. Eu, eu tô vendo muito recentemente, tá? Não é muito tempo isso não, mas recentemente comecei a ver muitos vídeos da gringa, cara. E ali, quando você vê uma outra cultura, né, uma outra forma de estudar, tu começa a ter vários insights. Eu comecei a ver muitas palestras de neurociência, muitas aplicadas para performance profissional, né? E outras aplicadas ao ensino, ao estudo e mostrando assim, de forma bem sucinta que, cara, para você que quer começar a estudar qualquer coisa, seja faculdade, concurso, uma prova de certificações, tem métodos que você tem que seguir para que você não esqueça o que você estudou. Eu vou falar muito, bater nessa tecla, né? E aí, enquanto aproveitar que temos só alguns minutinhos antes do pessoal entrando, vocês ficaram sabendo aí do roubo do Banco Central? Vocês chegaram a ler essas notícias? Rapaz, quase um bi. Doideira, né, cara? Alguns falam bi, outros falaram milhões, mas tá por aí, tá nessa casa. É pra você ver, né, que a segurança do a segurança como um todo, né, cibernética, ela não é muito, não é só sobre o sistema. Teve alguém de dentro de uma das empresas que tem acesso ali aos sistemas aqui do Banco Central que forneceu suas credenciais, né? Então, para você ver que não é só o sistema que você tem que cuidar, mas sim das pessoas também ao redor, né? E isso, o que que eu tava vendo? Teve um vídeo de um cara que, pelo que ele fala, trabalhou numa área dessas, então ele entende de programação, TI. Eu não entendo nada de TI, tá, pessoal? Mas vou falar o que eu ouvi. O que que ele explicou? Para ter esse tipo de vazamento, é quase impossível. Ah, é quase impossível. Porque toda a linguagem de programação lá que eles usam tem uma biblioteca lá de código que já traz uma segurança. E se quando o cara tá escrevendo lá as linhas de programação, não sei o que, tá faltando alguma segurança, alguma confirmação, o sistema bloqueia, dá um alerta, então a pessoa não passa despercebido. Então são dois casos que esse cara falou para que poderia ter dado errado. O primeiro caso é o sistema dessa instituição e dos bancos serem muito antigos. Isso por si só já é um problema. Pô, como é que pode ter um sistema muito antigo para permitir isso? Ou alguém liberou as credenciais. E aí depois viu que realmente foi isso. Liberaram as credenciais. Juntou as duas coisas numa só, né? Doideira. Só que aí entra até um quesito aí, né? Quando a gente fala de lavagem de dinheiro. O grupo ou o indivíduo, né, que hackeou e conseguiu desviar esses milhões ou então bilhão, como é que ele consegue inserir esse dinheiro na economia para parecer real? Como é que ele consegue justificar de onde surgiu esse dinheiro todo, né? Aí a primeira aposta seria o cara colocar tudo em criptoativo, né? Colocar tudo em Bitcoin e rastreável. E aí ele, claro, teria limitações do que ele poderia comprar ou vender, digamos assim, porque futuramente, querendo ou não, ele seria identificado. Mas aí vai começar a entrar essa suspeita. Onde que esse cara vai conseguir colocar esse dinheiro na economia e parecer real, né? Parecer que ele conquistou. Ou esse grupo de pessoas, né? Nossa, o cara ele tem que, sei lá, a pessoa, o grupo tem que abrir um mercadinho ali, inflar muito ali para virar uma rede. Depois que vira uma rede, vai expandir os negócios. Olha, acho que dá trabalho, hein? Eu acho que a pessoa vai ter mais trabalho para lavar do que roubar por si só. Pois é, ali o cara vai ter muito mais trabalho para lavar. A minha aposta, se eu tivesse que colocar isso em prova, seria que o cara ia abrir uma balada, porque ia pegar um whisky Jack Daniels que custa R$ 100 no mercado, ia vender por 600 lá dentro, e ia falar, olha, eu consegui vender 1.000 unidades.
Ué, a polícia não tem como duvidar. Tá numa balada, tudo é possível. É, e o cara faz esquema de estoque, né? Claro, vai perder muito dinheiro quando for lavar, mas pelo menos vai conseguir justificar, né? A origem. Bizarro, né, cara? Bizarro. Real isso. Mercado de equinos Oi? também, né, cara? Mercado Como? de equinos, né? Muito disso. Tem mercado de equinos também tem muito disso, né? Muito usado também para lavagem de dinheiro, né? Porque é algo. Pô, o cara não consegue precificar um cavalo, por exemplo. Ele fala que ele gostou do cavalo, quer pagar 100 mil no cavalo, não tem como mensurar o preço, né? Não, isso aí, qualquer coisa, por exemplo, pega uma obra de arte. Se eu, Cadu, vou lá, pinto um quadro todo rabiscado, né? É arte contemporânea, e vendo por US$ 1 milhão. Por quê? Porque eu justifico, ó, o cara quis comprar, eu vendi. Então, tudo que pudesse ir para inflacionar daí é motivo para isso. Só que eu não acho, tá? Aí é puro achismo, puro achismo. Que esse cara ou esse grupo de pessoas vão conseguir alguma coisa, tá? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Por que eu acho muito difícil? Porque até agora não saiu nenhuma notícia, né? Não saiu nenhum parecer, né? Normalmente fica falando sobre isso no mercado e tal. Mas bom, já que não vai ser a gente que vai curtir o dinheiro, né? Tanto faz. Então, também não foi a gente que perdeu, então tudo bem. Deixa isso aí para os outros, né? Os outros que eu falo é para a polícia investigar. Vou começar aqui a apresentação, pessoal. Vou ser bem conciso, tá? Vou querer valorizar o tempo de vocês aqui. Então, agradeço a participação de todos. E aí, lembrando, tá? Vai para o YouTube, então depois vocês podem ver. E aí vai. Não conheço todo mundo que está aqui, então se puder falar se você fez essa prova ou se você vai fazer o próximo exame, para eu conseguir mapear mais ou menos qual é a porcentagem de cada aqui. E também falar onde você trabalha atualmente. Se você já é do mercado, se você está buscando alguma outra área do banco, vai ser legal. Deixa eu vou compartilhar a tela aqui para começar. Deixa eu só ver aqui que está respondendo. Ah, uma pergunta. Porque né, temos aqui duas pessoas que eu já vi que já fizeram a prova. Eu queria fazer essa pergunta aqui para começar a quebrar um mito. Quanto tempo vocês acham, sejam sinceros, que é necessário para vocês conseguirem um cara que vai começar a estudar agora para o CFP? Quanto tempo é necessário para ele estudar e ser aprovado na primeira tentativa? Uns 9 meses, igual ter um filho. 9 meses? Vamos lá, seja sincera. Se você se falar um Qual, mês, qual eu foi a sua acredito. qual foi a sua pergunta? É, Quanto cortou tempo, para mim. quanto tempo vocês acham que é necessário uma pessoa estudar e ser aprovada na primeira tentativa? A Gleice botou um Cara, ano. é, eu posso dar exemplo por mim, né? Não sei se talvez porque facilite fosse por conta de estar na área, mas eu, eu devo ter estudado por volta de mais ou menos uns dois. Tá travando, ô Douglas. Você falou 2 meses ou 2 anos? Só ouviu dois. Oi? Cortou? Me ouviram ou não? Deu para mim? Não. Eu acho que
Alô, teste. Tá me ouvindo? Voltou, voltou. Ah, voltou, né? Perfeito. Ah, não, então beleza. Deu ruim na conexão. Bom, eu vou botar a média, né? Botar aí 9 meses, um ano, então a média tá em cima. O Douglas falou dois, até agora não sei se é meses ou anos. Mas se qualquer um dos casos é um extremo, né? Porque ou é muito pouco tempo, ou é muito, muito, muito tempo. Tá no extremo. Vocês conhecem a prova do CFA, né? Já conhecem como é que é a prova do CFA, ou então já ouviram falar. Quanto tempo vocês acham? Lembrando, tá? A prova do CFA, caso alguém aqui não saiba, são 180 questões, são três provas, tá? Você faz uma prova por vez, não tem modular, são 180 questões de uma vez só, é tudo em inglês e são 10 temas. 10 temas ali muito mais práticos. Então, uma prova conhecida do mercado por ser muito difícil. Quanto tempo acho que é necessário uma pessoa. Vou parar para estudar para o CFA. Quanto tempo essa pessoa leva para passar no primeiro nível, o nível um? 6 aninhos? Eu digo, cara. Pronto. Eu estou perguntando essas datas, tá? Para criar uma ancoragem para vocês. Max, no mínimo um ano, porque é em inglês ainda, né? Então, o cara, além de saber o conteúdo, tem que saber inglês para fazer a prova. Vamos lá, em questão prática, tá? Quando eu falo, eu comparo a prova do CFP com a prova do CFA, eu tenho algumas diferenças muito, muito claras. A primeira, o CFP da Planejar, é uma prova, digamos assim, individual. Ela não é eliminatória. Por exemplo, para o Felipe passar, o Douglas não é obrigado a repetir. Você só tem que atingir o percentual de 70%. Se todo mundo atingir, todo mundo é aprovado, né? Não tem uma eliminação. No CFA, eles não têm nota mínima. Em cima de cada exame realizado, cada um vai tirar uma nota, eles fazem uma média, e aí sim, quem ficar acima da média é aprovado, quem ficar abaixo é reprovado. Ou seja, matematicamente, todo mundo que faz CFA, uma parte vai ser aprovada, a outra parte vai ser reprovada. Isso é em todos os exames. Não tem a possibilidade de, teoricamente, todo mundo passar, tá? Então, só por causa desse detalhe, já deixa uma prova um pouco mais difícil, porque tu está competindo com os outros candidatos. Segundo, são mais temas. Aqui no CFP eu estou falando de 6, no CFA eu estou falando de 10. Ah, Cadu, mas o tema do CFA pode ser um tema menor. Eu entendo que esse ponto de vista, tá? Eu entendo. Porque, por exemplo, se eu falo do módulo 1 do CFP, é um módulo gigantesco. Não em quantidade de questões na prova, em quantidade de conteúdo que tem que se estudar.
É um módulo que aborda diversas coisas. É o código de conduta da planejar, o processo de planejamento, é o sistema financeiro, é um monte de coisa. Aí se eu falar, mas, pô, se eu pego lá um módulo qualquer do CFA, pode ser um tema muito menor. Faz sentido essa analogia. Mas tem muitos temas, por mais que sejam menor em quantidade, eles são muito técnicos, são muito mais aprofundado. O conteúdo por si só para você aprender é mais denso. Alô, melhorou agora, pessoal? Botei o do próprio. Ótimo. Tá ótimo? Ah, maravilha. Fui tentar inventar de usar esse microfone aqui do estúdio, mas vou usar o meu mesmo. Ele tem um áudio um pouco menor, é mais baixo, mas acho que fica melhor. No caso que ele vai mais fluido. Então, voltando aqui. Vou sintetizar meu raciocínio. Particularmente, o CFA ele é muito mais difícil do que o da CFP. Em quantos por cento, digamos assim, eu acho que o CFP representa, em nível de dificuldade de prova, 50%, 50% do que é o CFA nível 1. Eu não estou falando sobre tirar a certificação, porque aí seria uma comparação nada real, porque o CFA são 3 provas, cada uma com 180 questões. Em linha geral, o CFA é muito mais difícil. Eu estou comparando fazer o nível 1 com o CFP completo, tá? E aí vocês poderiam imaginar, pô, leva muito tempo então pro cara passar no CFA. Leva sim, não vou mentir. Ainda mais que a gente é brasileiro, muito não tem familiaridade com inglês, e a prova é em inglês, então tem que ter um estudo um pouco a mais. Mas vou pegar vários exemplos que eu estava vendo da gringa, então americanos, e uma me chamou muita atenção. Ela, já vou falar, não é superdotada, não é aquela gênia de mercado, ela simplesmente não estudou economia na faculdade, ela não trabalhava em bancos, ela viu que ela conheceu o banco, digamos assim. Ela falou: Poxa, existe banco, seria interessante trabalhar lá, né? Ela pensando em banco, tem uma remuneração boa, o que que eu preciso para trabalhar em banco? Ela falou: Olha, minha faculdade não é de economia, vou fazer o CFA para ter um mérito. Quanto tempo ela demorou para passar? 6 meses. Estudou por 6 meses para o nível 1, foi aprovada, tá? Claro que demorou 2 anos para ser aprovado nos 3 níveis, mas para o nível 1 levou 6 meses. E, é um caso atípico, é o único caso? Não, não. Muitos casos, muitos exemplos são semelhantes. Pessoas levando 6 meses. Por que 6 meses? Enquanto tem pessoas que levam anos. Porque existe uma coisa, existe uma orientação. Ela mostrou o que estudar para o CFA. Ela mostrou que o livro do próprio instituto, né, o CFA, quando você paga a prova, ele te dá uns livros de cada tema.
Tu vai receber, então, 10 livros. Ela fala, olha, esses livros aqui são muito densos. Digamos assim, você vai se aprofundar em cada detalhe do que é cobrado na prova. Só que para ser aprovado na prova, você não precisa ler todos os detalhes. Então é muito a nossa realidade. O cara que é aprovado hoje no CFP, ele não sabe tudo do CFP. Ele não sabe com maestria todos os módulos. Ele não vai se tornar um planejador de referência. O selo CFP, não tirando o mérito de quem passou, tá? Mas o selo CFP não quer dizer que o cara é um bom profissional, não quer dizer que o cara entende tudo, tá? Quer dizer que ele passou na prova. Então é a mesma coisa. Ela mostrou, olha, então estuda isso, aquilo, dessa forma, tantas horas por dia, desse método. Então existe algum tipo de método, existe algum tipo de metodologia de planejamento que é capaz de você ser aprovado numa prova difícil, como o caso do CFP, como no caso do CFA, em menos tempo do que a maioria. A maioria tá. Quando eu falo para vamos estudar o que que a maioria pensa, é como se fosse uma faculdade, né? Isso. Quando eu falo em estudar, o que que a maioria pensa? Aí vamos pegar lá o exemplo quando a gente era criança. Senta aí e lê o livro, né? Vai começar a devorar, 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 devorar. E vocês vão cair em cada armadilha que, por exemplo, se vocês calharem cara, eu tenho que aprender o detalhe desse tema para me sentir seguro. Se eu não aprender como que o. Ah, eu sei que o Sistema Financeiro Nacional tem o CMN, tem o Bacen, tem a CVM, mas eu quero ler a Lei 6.595 de 64 para entender na raça o que que é o Banco Central, quais são de fato as atribuições. Vocês vão querer entrar em detalhe. Aí vocês vão entender que o CMN tem a COMOC, que é um órgão de assessoramento técnico para decisões de política monetária. Aí vocês, cara, perceba, vocês vão querer se aprofundar para matar a insegurança que vocês têm sobre o tema que é cobrado na prova. Só que eu duvido vocês fazerem isso quando vocês forem estudar o tema de derivativos. Então, eu já mostrei isso em alguns casos, que tem um livro de referência sobre o mercado de derivativos no Brasil, que tem 1.000 páginas. E eu trouxe um exemplo dele aqui na apresentação que eu vou trazer para vocês. Então, essa é a introdução da nossa apresentação, tá? Que existe uma metodologia comprovada que é capaz de fazer você ser aprovado em pouco tempo para o CFP. Só que antes de eu entrar na apresentação, tá? É só para mostrar o que que vocês vão ter no próximo exame. O que que mudou? Nada. Então, quem já está aqui já é veterano. Então, Douglas, prazer te rever, meu amigo. Faz tempo que a gente não estava conversando. Depois, se você quiser, me manda um zap para a gente marcar uma conversa, tá? Fica à vontade, cara. Valeu, valeu, Cadu. Ontem eu fiz a prova e, graças a Deus, deu certo, cara. Consegui passar. E, e o que você falou faz sentido, cara. Eu parei muito, muito tempo, tipo, às vezes parava meio-dia, principalmente nas últimas semanas, para estudar algum conteúdo específico, assim, no detalhe do detalhe, cara, caiu nada do que às vezes a gente ficava perdendo tempo ali e faz super sentido mesmo. Não, é boa. E primeiro, parabéns, cara. Foi legal. Agora a próxima etapa passou em todos os modos já, né? No caso, já foi todos. Sim, fiz a completa, isso. Cara, porra, maravilha, de verdade, maravilha. Meus parabéns. Agora é só a parte mais simples, mas é burocrático, mas é mais simples. É o plano financeiro deles, aí tem que comprovar algumas coisas, mas até o final do ano você tá com o seu selo, né? Então, de boa, É isso. de E boa. aproveitar e te agradecer aí, aquelas dicas que você me deu sobre IA e tal. Eu acabou que no meu dia a dia na correria me ajudou bastante, cara, com exercício, Poxa, com atividade para fixar conteúdo, assim, foi bem legal. Era algo que eu não tinha ainda me tocado, assim, Tava muito preso ao que você acabou de falar, pegar livro, né, ver vídeo aula, essas coisas, e às vezes a gente precisa ampliar um pouco a visão para otimizar, porque o nosso dia a dia já é tão corrido, né, cara? Então, às vezes o tempo, sei lá, logar na plataforma, ver, colocar questão, cara, uma IA, assim, em 2 minutos você já está respondendo duas, três questões ali e otimizando o tempo, né? Então, isso me ajudou bastante. pô, cara, fico de verdade muito feliz, agradeço o elogio e acredito se. Pessoal, para vocês que estão perdidos, tá? É porque no exame dos 50 eu fiz esse mesmo preparativo, né? Então acho que tem, inclusive, alguns já participaram daquele exame. Então eu conheci o Douglas. Douglas, pô, quero te levar para uma amizade aí pra vida, cara. Então, de verdade, fica sempre aberto, vocês todos abertos para me mandar um WhatsApp. É o que eu sempre falo, pode mandar mensagem 2 horas da manhã. Não quer dizer que eu vou responder, mas eu vou assim que eu tiver um tempinho livre, tá, pessoal? Então,
Deixa eu botar a tela aqui de novo. Então não mudou nada para o próximo exame. Questão de, o Cadu teve regras que alteraram recentemente. Não dá tempo para cair no próximo exame. Então é o mesmo conteúdo para quem vai fazer mais uma vez. Gleice, eu vou explicar. É bem interessante, tá? É um ponto que eu queria trazer, sim, mas um pouquinho mais para frente, quando eu entrar na metodologia de estudo. Só que o que eu quero trazer agora é outra coisa. O que que mudou para o próximo ano? Porque minha intenção é que eu não veja vocês no próximo ano. Que quer dizer que vocês foram aprovados ainda nesse ano para o CFP. Mas eu sei que existe uma possibilidade. Eu quero explicar o que poderia acontecer caso vocês precisam fazer algum módulo para o ano que vem. Eu não vou ler isso aqui tudo não, porque eu acho que vocês já leram, mas se não ler, tá no site da Planejar. Dúvida comum. Aqui existe um conteúdo que está se contradizendo, tá? Primeiro, o que que ela fala aqui nessa tabela? Se você fizer a prova esse ano e para o ano seguinte faltar um desses módulos, ela fala o que você vai ter que fazer. Exemplo, Cadu, fiz a prova, falta só o módulo 2, vou ter que fazer no que vem. Legal. Então você vai fazer o módulo 3 do novo modelo. Cadu, faltou o módulo 3, que é o planejamento de aposentadoria. Então no ano que vem você vai fazer o módulo 4, que é o planejamento de aposentadoria. Se você ficar no módulo um, o módulo um, pessoal, ele basicamente foi dividido em dois. Só isso. Só isso. Foi dividido em dois. Então, o módulo um e o módulo 2. Você vai ter que fazer esses dois módulos ano que vem. Só que existiu um novo módulo, que é o módulo 8. O módulo 8 é Psicologia no Planejamento Financeiro. Vai falar sobre vieses comportamentais, heurísticas. E aqui ela fala, ó, não será necessário fazer o novo módulo 8. Ou seja, quem precisar fazer qualquer módulo ano que vem, não precisa fazer o 8, pessoal. Só precisa se atualizar com essa tabelinha aqui. Só isso. Só que eu quero deixar um ponto de alerta, porque eu não consegui tirar essa dúvida. Eu mandei um e-mail para planejar. Essa semana elas vão estar me respondendo. Qual é a dúvida? Logo embaixo, literalmente, olha o que eles falam aqui. Para quem se inscrever na prova completa de outubro de 2025, esse ano, e ficar com alguma pendência de aprovação em algum módulo, né, como a gente vê aqui nessa tabela, seguirá a orientação para inscrição da prova modular, conforme a tabela, e terá que fazer o módulo 8. Ou seja, aqui fala que terá que fazer, e aqui fala não será necessário fazer. Como é que eu faço? Como é que eu levo a informação para vocês? Não tem. Tá uma contradição. Então, daqui a pouco eles vão me responder e eu trago atualizações. A princípio, não precisa fazer o módulo 8. Beleza? Então, agora sim eu vou poder levar isso aqui para a tela. Deixa eu botar bonitinho para vocês. Vamos lá, agora entra a porrada, hein, pessoal. Vou tentar ser bem conciso e tô olhando o chat aqui, tá? Fiquem abertos, pode me interromper o tempo que for necessário. O que que é o preparativo para o próximo exame? Eu vou mostrar para vocês técnicas da neurociência para reter todo o conteúdo estudado. O que que eu quero falar para vocês? Primeira sensação que a gente tem quando vai estudar qualquer coisa. Vocês estão lendo uma página, pulam a páginas. Vocês conseguem. Vocês sabem aquela sensação? Cara, que eu esqueci o que eu acabei de ler. Aí, às vezes você tem que voltar e ler o parágrafo anterior. Então, tu tá lendo lá o livro. Caraca, o que que eu tava lendo mesmo? Me esqueci. Acontece. Acontece. Por que que isso acontece? Vou mostrar o motivo. Como fazer com que isso não aconteça mais? Também vou mostrar como. Então, vai ser algo super legal. O tempo que vocês falaram, cara, eu preciso de 9 meses, preciso de um ano para ser aprovado? Não, não precisa disso. Em 4 meses, cara, vocês devoram todo o conteúdo necessário para a prova. De verdade, devoram todo o conteúdo necessário para a prova. Então aqui já falei, ó, primeiro, essas estratégias aqui, tá? Tudo que eu peguei aqui, pessoal, eu usei muito método científico e acadêmico. Então trouxe referências de onde eu peguei a informação, tá? Isso aqui não é nada, não é nenhum esoterismo. Esoterismo não é tipo assim, eu tô tirando da minha cabeça que é assim. Não. Eu tô usando base científica para mostrar o que é e como funciona, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é falar sobre a memória. Como que a nossa memória funciona? Por que que às vezes vocês lembram de umas coisas muito antigas e supérfluas, digamos assim, e esquecem de coisas que para vocês deveriam ser óbvias? Como é que funciona essa questão da memória? Provavelmente vocês já ouviram falar sobre memória de curto prazo, memória de longo prazo. Qual é a base científica para isso? Como é que eu faço para que tudo que eu aprendi fique na minha memória de longo prazo?
Eu vou mostrar para vocês que isso vai ter que ser o principal objetivo. Primeira coisa, tudo são estímulos. Para nossa mente, tudo é estímulo. Por exemplo, eu estou olhando aqui para minha tela, só que simultaneamente eu tenho um teclado aqui embaixo que tem luz, meu teclado tem RGB, eu tenho um microfone aqui do meu lado esquerdo, eu tenho meu notebook, tenho minha caneca de café. Cara, minha visão periférica, eu estou vendo várias coisas. Se me perguntar, Cadu, o controle do ar-condicionado que está aqui embaixo, ele tá virado para cima ou virado para baixo? Eu não sei. Eu não prestei atenção. Primeira coisa, para eu saber que tem um controle de ar-condicionado aqui, é porque tá vindo um estímulo para minha mente. Só que essa memória de curto prazo, que é chamada memória sensorial, ela só captura informações. Você esquece literalmente em um segundo. É um simples desafio. Por exemplo, vocês sabem qual é a cor da placa que tem alguma estação de metrô que você pega? Por mais que você veja isso, não necessariamente você gravou aquilo, porque ela só foi uma memória sensorial. Só que aí, quando você dá uma certa atenção para essa memória, quando você dá uma ênfase naquilo ali, você vai começar a colocar essa memória numa memória chamada memória de trabalho. Ela retém informações. Todo mundo aqui trabalha, provavelmente na área de investimentos ou na área de gerência dentro de um banco. Então, tem muitas coisas que vocês fazem que já são automáticas. Quem vai de carro para o trabalho, ou então vai até de metrô, já sabe o caminho, não precisa ficar pensando qual rua eu tenho que virar, qual estação eu devo parar, qual estação eu tenho que pegar o trem, o metrô, porque já virou cotidiano, já ficou fixo na sua mente o processo. Então, por exemplo, informações até técnicas o suficiente por vocês estarem diariamente abordando aquilo, já virou algo automático, tá? Essa memória de trabalho aqui, ela é muito importante, mas uma atenção. Ela só grava, ela só te dá informações daquilo que você usa constantemente. Então, se vocês estudam uma coisa nova, tá? Uma coisa nova. Se vocês não colocarem aquele conhecimento em prática, ela vai virar uma gordura cerebral. Esse é o problema. Porque essa gordura cerebral facilmente vai ser eliminada pela sua mente. Você não vai lembrar dela. Você não vai lembrar dela. Quantas vezes vocês foram estudar, passaram, sei lá, 2 horas estudando um conteúdo, vocês em 2 horas viram muita coisa, vocês absorveram muita informação, só que no final, se vocês tivessem que explicar para alguém em voz alta o que que você estudou, você não conseguiria fazer do início ao fim. Você não ia conseguir, porque muitas coisas se perdem na hora do estudo. E eu vou mostrar como fazer que você não esqueça nada. Nada. Isso é verdade, vocês vão ver. Então, quando você tem uma memória ali de trabalho, você processa, ela vai para a memória de longo prazo. Então, a memória de longo prazo, ela armazena tudo, tudo. Então, toda coisa que você tentar lembrar agora, deixa eu tentar lembrar, sei lá, qual foi o ano que teve a Copa na Rússia, um exemplo. Se essa informação vir para você de forma relativamente rápida, é porque ela já está fixa na memória de longo prazo. Isso é um ponto positivo, porque a qualquer momento que você quiser consultar, então, a qualquer momento que você quiser lembrar dessa informação, vocês conseguem de forma rápida. E, Cadu, por que que você está falando isso? Pessoal, pensa na hora da prova do CFP. Você está na hora de fazer uma questão sobre derivativos, uma hora de fazer uma questão sobre planejamento de aposentadoria. Vocês sabem que vocês estudaram aquilo. Vocês sabem que, por exemplo, cara, eu preciso saber agora se é eu estou comprando uma opção de compra ou vendendo uma opção de compra. Você vai consultar sua memória de longo prazo e ela vai vir para você de forma rápida. Então, todo o conteúdo que você estudar para essa prova, você tem que fazer de forma intencional, que ela vá para a memória de longo prazo. E eu vou mostrar como, tá? Vou ser bem sucinto. Eu tô passando essa primeira parte aqui, uma parte mais científica, para te dar uma base. Mas eu vou mostrar na prática o que a gente vai fazer. Então, ó, Max, verdade, essa velocidade faz toda a diferença na prova. Então, aquela sensação, caramba, eu já vi isso, já estudei isso, mas não lembro. É porque ela não foi pro longo prazo. Ela só ficou na memória de trabalho. Na hora de você fazer uma questãozinha, no simulador, num PDF que a gente tem, qualquer coisa, ela até vai. Mas ela não ficou no memória de longo prazo. Quando uma coisa está na memória de longo prazo, a qualquer momento que você quiser consultar, ela vem para você. Então, qual é o nosso objetivo aqui nesse processo de estudo? É transformar todo o conteúdo que a gente estudou em memória de longo prazo. É assim que a nossa memória funciona.
Como que a gente vai fazer isso? Aqui, provavelmente vocês já viram, tá? É o estudo de Hermann Ebbinghaus, um psicólogo alemão do século XIX. Então, o que que ele conseguiu provar, inclusive até matematicamente? Que assim que você aprende um conteúdo novo, você lê uma informação nova, você vai esquecendo essa informação ao longo do tempo. Então, nos primeiros 20 minutos, por incrível que pareça, você consegue perder 42% do que você leu. É aquela sensaçãozinha que você estava lendo um livro, passando as páginas e caramba, o que que eu li na página anterior? Não lembro. É justamente isso. Em questão de 20 minutos vocês conseguem. Vocês não, tá? Todo mundo consegue perder 42% do que foi perdido. E aqui esse gráfico aqui à esquerda é o mais comum, né? Ele mostra que se você não fizer nenhuma revisão do que você estudou, todo aquele conhecimento que você adquiriu, ele vai se perdendo ao longo do tempo. Em questão de um mês, você já não lembra basicamente nada. Por que que isso aqui é importante para vocês? Porque imagina, o que que é uma metodologia comum de estudo? Hoje eu vou estudar Sistema Financeiro Nacional. Amanhã eu vou estudar estrutura a termo da taxa de juros. Depois de amanhã eu vou estudar introdução de renda fixa. E aí você vai seguindo conteúdo a conteúdo e vocês não dão um dia para revisar o que você já estudou. Então, quando se passar poucos dias, se você tentar lembrar o que você estudou sobre Sistema Financeiro Nacional, você só vai ter 30% daquele conteúdo. Então, aquelas informaçõezinhas, aqueles detalhes, vocês perderam. E são esses detalhes que caem na prova. Bom, do CFP são esses detalhes, né? Muitas das vezes. Como que a gente evita esse esquecimento aqui que Ebbinghaus mapeou para a gente? É revisar. Então ele mostra que se você visar horas depois, você volta todo o conteúdo estudado. 24 horas depois, você vai conseguir manter ele dentro dessa faixa de 75 a 100% do que você leu. Uma semana depois, então perceba, se você fizer essas revisões espaçadas, vocês vão conseguir manter quase todo o conteúdo que vocês aprenderam. Quase todo o conteúdo que vocês aprenderam. Então, a principal metodologia que a gente vai seguir nessa nova etapa do CFP é justamente essa: revisão espaçada. Eu vou mostrar também na prática como a gente vai fazer isso. Vou chegar lá, tá? Como que a gente estuda? Tem gente que naturalmente gosta de mais de ver uma videoaula e tem mais facilidade de aprender assim. Tem gente que, por outro lado, aprende mais quando lê livros, tem mais facilidade na leitura do que digamos assim, na escuta. Tem gente que, pelo contrário, precisa ver uma coisa mais prática, mais palpável, como? Fazendo questões. Ali sim ela consegue fixar o conteúdo. Cada pessoa tem uma certa familiaridade, mas existe uma pirâmide, que é chamada de cone de aprendizagem, que ela mostra para vocês como que se deve estudar. Porque, por exemplo, se você depois de 2 semanas, você vai, melhor dizendo, se você vai ler um conteúdo novo, só leu, você não anotou, você não escreveu, você não fez resumo, você não ouviu ninguém falando, você só leu. Só leu. 2 semanas depois, você tende a lembrar só 10%. Só 10%. Então não é o melhor método para a gente estudar. E aqui muitas pessoas falham. E aí lembra o caso da menina do Cefei, que ela falou dos livros, né, do próprio instituto, que é muito denso. A pessoa que só lê não vai aprender o conteúdo para a prova, não vai. Mas também tem as pessoas que só escutam. Então, por exemplo, hoje, digamos assim, uma aula. Vocês estão me escutando. Vocês, por isso, já têm uma retenção um pouco maior. Só que ainda assim muito baixa. Muito, muito, muito baixa. 20%. Do que você vê. Ver é coisa palpável, que é justamente o que eu estou fazendo aqui para vocês. Imagina que eu faço a apresentação. Opa, aqui. Imagina que eu faço a apresentação assim, só eu falando, sem mostrar essas imagens que eu mostrei agora. É muito ruim, é muito pior o processo de aprendizagem do que eu mostrando alguma coisa na tela, como eu estou fazendo aqui. Claro, deixa eu botar aqui na tela. Só queria dar um exemplo. Agora, vocês vão conseguir uma melhor performance a partir de quando você escuta e vê. É o que a gente está fazendo literalmente agora. Vocês estão escutando e vendo. Do que a gente diz, aqui vai ser nossa meta. Aqui vai ser nossa meta, desculpa. Como assim? O que que vai ser nossa meta? Vocês têm que explicar o conteúdo.
Não basta estudar, tem que explicar para alguém, tem que falar. Cadu, tenho vergonha. Fala para você mesmo, fala em voz alta. Pô, estudou ali, como é que faz, sei lá, uma asset allocation, exemplo, tá? Fala em voz alta qual é o processo passo a passo do início ao fim. Quando vocês falam em voz alta que vocês estudaram, força a tua mente, depois eu vou falar disso, aqui só uma base, força a sua mente a criar sinapses, fortalecer as conexões de neurônios criados. Eu vou falar disso, calma. Faz ela pegar todo o conteúdo, agrupar e fazer um processo de início, meio e fim. Esse processo da mente de trabalhar, de organizar o conteúdo, fazer um processo coeso do início ao fim, é o que faz você reter informação. Então, nossa metodologia para esse exame do CFP não é simplesmente estudar, não é sobre estudar. Eu sei que vocês vão estudar. É sobre como vocês vão fazer isso. Essa é a principal diferença. Como vai fazer isso? Então, 70% aqui é a nossa meta. 90% aqui já depende um pouquinho. Realidade de cada um. Seria fazer. Seria fazer como, Cadu? Colocar em prática esse conhecimento. Aí já é uma coisa um pouco mais difícil. É o caso que a gente, vamos dizer, por exemplo, aqui o lavagem de dinheiro. A gente falou no início aqui do nosso encontro sobre o caso do Banco Central. Aí eu comentei, poxa, esse cara tem que lavar o dinheiro. Como é que ele vai fazer isso? Então, quando você tenta trazer para uma coisa mais prática da vida real, cara, melhora muito a tua aprendizagem. De fato, olha, perceba que você vai conseguir reter 90% em até 2 semanas. Só que é mais difícil. Então, conteúdos que derem para vocês colocarem em prática, principalmente no trabalho, melhor. Agora, conteúdos que não dá, tudo bem. Não vai ser isso que vai fazer vocês esquecerem, tá? E aí eu vou entrar num campo que a gente tem que falar sobre nossa sociedade hoje. Atenção perdida e multitarefismo. Palavra feia, né? O que seria isso? Muitas pessoas aqui se consideram que conseguem fazer 2 ou 3 tarefas simultaneamente. Por exemplo, atender um cliente enquanto está se vendo algum gráfico na tela para passar uma informação. Vocês estão fazendo de fato 2 tarefas ao mesmo tempo. Lavar a louça e falar no telefone. São 2 tarefas ao mesmo tempo. Não é isso o multitarefismo. O multitarefismo, ele vem no sentido que são atividades que você precisa colocar sua atenção. Então, coisas cotidianas, que, por exemplo, lavar a louça, você não precisa botar atenção para lavar a louça. Meu Deus, eu tenho que passar a esponja nesse sentido, nessa velocidade. Não, vai no automático. Então, você consegue colocar sua atenção em outra coisa, como, por exemplo, na ligação. O que a gente vai falar aqui? Em 2004, tá? Olha, isso aqui é um estudo muito bacana, que a gente tinha uma... Olha, o tempo médio de foco de um indivíduo, olhando para uma única tela, caiu de 2,5 minutos, 2 minutos e meio, em 2004, para 47 segundos em 2021. E adivinha quanto tá hoje? Hoje se fala em 3 segundos, 2025. Geração TikTok, né? Não consegue olhar o celular por 3 segundos que dá vontade de passar o vídeo. Isso é um problema. Vou falar disso. Então, quem pesquisou isso aí foi Glória Mark, tá? Uma professora de informática da Universidade de Califórnia. Ela tem aí um artigo que é esse livro aí. Um outro estudo mostrou que muitas pessoas não conseguem mais ler integralmente. Eu mesmo já tive essa experiência recentemente. Por exemplo, eu mandei uma mensagem, não sei se foi para vocês do CFP, talvez seja para o CEA. Turma, vai ter encontro tal dia, tal horário. Pergunta embaixo do meu texto. Cadu, que horas? A pessoa não leu a minha mensagem. Eu falei, ó, terça-feira, exemplo, 8 horas. Embaixo. Qual vai ser, qual horário? Isso o artigo ele fala justamente disso. Que o cara mandou e-mail, o cara que escreveu esse artigo é um PhD, tá? Todas as referências tá no final dessa apresentação. Ele mandou e-mail, e aí um aluno mandou uma pergunta para ele que já estava respondida no e-mail que ele mandou. Por isso que ele falou isso. Muitas pessoas não conseguem mais ler. Elas leem só uma pequena parte do conteúdo ali, só a headline e pronto. Vocês não podem passar por isso. Vocês estão estudando para o CFP. Eu quero fazer uma atividade muito simples.
e muito bacana. Vai revelar muito sobre você mesmo. O processo de estudar para o CFP é um processo de autoentendimento de você mesmo. É uma jornada de 4 meses de estudo, uma rotina que a gente vai definir hoje. É uma jornada pesada. Tem gente que já está numa jornada aqui há um ano. Então é uma jornada pesada. Então você saber como você aprende melhor, você se autoconhecer é fundamental para ser assertivo nesse processo. Então qual é a atividade aqui? O objetivo de vocês é ver se sua mente ela tem noção de tempo. Então vocês vão fechar os olhos. Eu vou colocar esse vídeo aqui que tem 1 minuto na tela. Qual é a intenção? É que vocês abram os olhos quando vocês acharem que se passaram 30 segundos. Essa é a atividade. Vou fechar os olhos. Quando eu falar, cara, acho que se passou 30 segundos, eu vou abrir. Eu vou olhar para o relógio. Se o relógio estiver antes de 30 segundos, nesse caso aqui está em ordem decrescente, tá? Então, por exemplo, vai 59, 58, 57. Então, se estiver entre 30 e 60 segundos, vocês se adiantaram. E isso vai revelar sobre você. Se tiver depois de 30 segundos, nesse caso, entre 30 segundos e 0 segundos, né? Tá em ordem decrescente. Vocês se prolongaram. Vamos fazer essa atividade aqui. Deixa eu colocar na tela. Quando o vídeo acabar, eu falo pra vocês. Então, quem ficar com o olho fechado por muito tempo, eu vou falar, ó, pessoal, acabou o tempo, tá? Fiquem tranquilos. Vamos fazer essa atividade. Fechem os olhos, se preparem. Em 3, 2, 1. Tá valendo. Acabou. Com quantos segundos estava na tela quando vocês abriram os olhos? Ficou 29. Caraca, precisão. 34. Boa, precisão. 9. Caramba, Thalita. Gleice, 33. Pô, precisão. Boa. Nenhum outro caso mais extremo, que tá na média. Ficou bem legal. Tá na média. O que que esse estudo qual é o objetivo desse estudo? 35. É para mostrar que a ociosidade é uma coisa bacana. Tem gente que. Qual o sentido de você abrir os olhos antes de completar 30 segundos? Qual o pensamento que você tá batendo? Cara, eu tô de olho fechado. Aí você começa a pensar em várias coisas, várias coisas, várias coisas. Você começa a pensar o seguinte: cara, eu já pensei muito. Acho que já se passou 30 segundos. Quando você abre os olhos e percebe que não passou 30 segundos ainda, quer dizer que você tem essa sensação um pouco mais urgente das coisas. Se, pelo contrário, você demorou mais e abriu depois de 30 segundos, mostra que, cara, você está mais tranquila, você não tem esse senso de urgência. E aí, eu vou falar de ociosidade, porque pode não parecer, vocês são profissionais aqui que provavelmente buscam alta performance, então não estar fazendo nada pode ser sinônimo de vagabundidagem. Não está estudando, não está fazendo um trabalho, não está falando com algum cliente, pode ser sinônimo de, cara, estou perdendo conhecimento. Só que eu vou mostrar que ociosidade é uma coisa fundamental para o processo de aprendizagem. E aí, eu vou entrar também na técnica Pomodoro, tá? Quem ficou na média de 30 segundos, pegou a carta Coringa. Quem ficou depois, vai, vai usar um outro processo de estudo. Quem ficou antes de 30 segundos, vai usar um outro processo. Quem ficou no meio, no caso, quem ficou na média, escolhe qual processo vai ser melhor, tá? Isso aqui na base científica.
Tô terminando, tá, pessoal? Tô terminando. Não sei se isso aqui tá sendo chato pra vocês. Então, vou sair da parte teórica e vou botar muito na prática agora. Só falta mais uns 2 slides, mais ou menos. Fatores do aprendizado. Coisas que vocês têm que se atentar para quando a gente fala de performance nos estudos. Sono, estresse, alimentação, atividade física, ambiente de estudos. E aí que eu não vou ler tudo, tá? Mas vou falar um pouco sobre o sono. Mantenha um horário regular de sono. Crie um ambiente propício ao sono. Evite estimulantes antes de dormir. Pratique a higiene do sono. Faça exercícios regularmente. Limite o uso de dispositivos eletrônicos. Mantenha uma dieta equilibrada. Gerencie o estresse. Para quê? A memória, que é o que vocês estão buscando para o CFP, vocês não querem ter a sensação de fazer uma questão e falar: caraca, eu não lembro do conteúdo. Eu não lembro se era 30%, se era 27,5%, se era 15%. Vocês não querem passar por isso. Então vocês precisam fazer coisas que melhorem a sua retenção. O que vai mudar a sua retenção? É o seu cérebro. Tu tem que conversar com o seu cérebro, ele tem que ser seu parceiro nesse processo. Tu tem que fazer coisas, por mais que você as acham ineficientes nesse momento, para melhorar a retenção. Manter horário regular de sono. Tem que dormir entre 7 a 9 horas por dia. Só que não é só sobre dormir. Cara, se teu quarto está desorganizado, não está organizadinho, não tá, poxa, você não passou um pano nele, não limpou, não tá com uma cama ali confortável, não tá com um travesseiro confortável, isso faz diferença. Não vou entrar nesse mérito, tá? Só tô falando para vocês que faz diferença. Então, criar um ambiente propício ao sono é isso. Não tomar estimulantes como energético, cafeína, nicotina, atividade física, jogos, tá? Jogos, ou então assistir um esporte mais violento, entre aspas, violento, por exemplo, futebol. Por quê? Porque vai te deixar em êxtase. Aquela sensação muito eufórica antes de dormir não vai te deixar dormir bem, tá? Então, tudo que você tem que fazer o quê, então, Cadu? Cara, 2 horas antes do teu horário de dormir, tem que acalmar sua mente. Reduz a luminosidade do teu quarto, por exemplo. Deixa aquela luz indireta, luz amarelada. Não vou falar muito sobre isso, depois vocês pesquisam sobre isso. Mas sono, atividade física, alimentação, tudo vai influenciar a capacidade do teu cérebro de memorizar mais coisas. Só isso. É isso que eu queria fazer. Uma coisa que vai ficar com vocês durante 4 meses a partir de agora, ambiente de estudo. Você tem que ter um ambiente de estudo. Tem gente que não tem espaço dentro de casa para ter um escritório. Eu acho que é a realidade de todo mundo quase aqui. Tudo bem. Mas tu tem que ter uma mesa. Uma mesa hoje, cara, é um investimento muito barato. Tem mesa aí de R$ 200 na internet. Tu tem que ter uma mesa e essa mesa tem que estar muito bem organizada. O ambiente organizado, comprovado pela ciência, te faz ter melhores chances de retenção do conteúdo. Então aqui eu trouxe para vocês um ambiente que teoricamente é um ambiente bonito. Cara, olhando assim, é um cara produtivo, cara. Pô, tem muito documento, tá tudo. Ele tem documento para cada tipo de anotação. Tem um iMac, cara. Pô, o cara tem dinheiro. Só que esse tipo de ambiente aqui é o que te traz improdutividade. Esse ambiente aqui que é o ideal. Não é que não tem que ter nada na mesa, mas elas têm que estar organizadas. Um ambiente de estudo organizado melhora a sua capacidade de estudos. E aí tem um estudo que eu não coloquei aqui, erro meu, mas me lembrei agora, que mostrou justamente isso. Se não me engano, em Harvard, colocaram um desafio de matemática impossível. Literalmente, não tinha resolução. Era uma questão que não tinha resolução. Aí o que que a faculdade fez? Para um grupo de alunos, colocou uma salinha em que tinha um armarinho em frente, né, uma estante em frente a eles, e ela estava uma zona. Uma zona. Enquanto para outra turma, deixou tudo organizadinho. É a mesma sala, só que uma estava organizada, a outra estava desorganizada, tá? Qual foi o resultado? Lembrando, não tinha resolução. O grupo que estava no ambiente desorganizado, eles desistiram de tentar fazer a questão em muito menos tempo. Vou tirar da minha cabeça quando eu lembro da informação. Suponhamos que, em questão de 5 minutos, eles tentando resolver o problema, falaram, cara, eu não consigo, desisto. É isso que o estudo de Harvard quis trazer. Enquanto que o grupo que estava num ambiente mais organizado ficou o dobro do tempo.
Então, um ambiente organizado estimula a tua criatividade, melhora a tua produtividade, te estimula a estudar mais. É isso aí, Douglas. Fa- Pode não parecer, mas esses pequenos detalhes fazem a diferença. Agora sim, vamos entrar um pouco mais na parte prática, tá? Parei da teoria, não vou falar de neurônio, eu nem abordei outros conceitos de neurociência, mas acho super importante, por exemplo, neuroplasticidade é um tema muito comum hoje, estresse, que é a questão do cortisol. Se vocês quiserem, a gente marca um encontro só para falar disso aprofundadamente, tá? Hoje não é o foco. Foca no que importa. O que que eu quis trazer? Lembra que eu falei de derivativos? Cai na prova de vocês, tá? Isso aqui é uma página, a página 438 do livro Opções Futuros e Outros Derivativos. Então, olha esse exemplo aqui que bonito. Considere mais uma vez a opção de compra sobre uma ação que não paga dividendos na seção 19.1, que é onde a gente está. Onde o preço da ação é de US$ 49, o preço de exercício é de 50, a taxa de juros livre de risco é de 5%, o tempo até o vencimento de 20 semanas e a volatilidade de 20%. E aí, nesse caso aqui, ele queria encontrar o delta, tá? O delta é 0,0542. Então, Douglas, você estudou isso aqui para fazer a sua prova? Você estudou as letras gregas de opções? Ah, não. Tá aí uma coisa para se aprofundar, mas não para prova, mas para a vida real. Se quiser, o cara que quer trabalhar porra, na mesa de operações, quer trabalhar como broker de uma corretora, para trabalhar na mesa de renda variável, cara, isso aqui ele tem que saber. Não, fui muito além, não tem que saber não, tá? Não precisa. Mas seria bom. Agora, O para o sistema dá tudo CFP, hoje, né? O hã? sistema dá tudo hoje, né? Tá tudo na tela, né? Não, tá tudo na tela, não precisa saber disso aqui não. Agora, se o cara que trabalha com isso não precisa saber disso, quem dirá quem vai fazer a prova do CFP? Foca no que importa, pessoal. Qualquer tema que cai nessa prova é um tema que pode ser muito aprofundado na prática. Eu fiz uma brincadeira uma vez para a turma que eu estava dando aula de planejamento acessório. Eu vou falar agora. Ninguém aqui quer fazer uma arguição oral na vara do juiz, né? Alguém aqui quer fazer uma arguição oral na vara do juiz? Eu acho que ninguém quer. Então, planejamento sucessório é um tema que é muito voltado para direito, é a área de advocacia. É muitos casos, e se. Então, no sábado, antes da prova, eu fiz um encontro com um dos alunos, o Mateu, fiz uma call com ele, para ele estava querendo discutir sobre, por exemplo, quando o herdeiro, o descendente, renuncia à herança, vai para os herdeiros dele, né, os descendentes dele ou não, como é que faz? E aí eu mostrei para ele, tanto no Código Civil, tanto no site Jus Brasil, tem ali uma jurisprudência muito bacana, né? Eu mostrei, ó, tem contradição. Então, não vou entrar muito a fundo, mas mostrando que é o seguinte, pode e não pode ao mesmo tempo. Depende de um caso, esse caso aqui, mas em regra, é o que importa, tá? Não vai para os descendentes do herdeiro que renunciou. Pronto. Vocês entenderam o conceito. Aí tem gente que vai fazer o C. Não, eu quero saber todos os casos possíveis. Aí você vai perder tempo. E provavelmente você não vai lembrar. Então, todo o conteúdo que vocês forem estudar, vocês vão ter a sensaçãozinha de insegurança. Pessoal, tudo bem, é uma prova grande pra caramba. É muito conteúdo. Vocês não vão saber tudo. Saiba o essencial. Porque se o essencial estiver na memória de longo prazo, na hora da prova, vocês vão conseguir lembrar das informações e, se precisar, tentar desenrolar lá na hora. Vocês não vão saber tudo de derivativos para fazer a prova. Vocês não vão saber tudo de planejamento acessório para fazer a prova. Vocês não vão saber tudo. Você tem que saber o essencial, aquilo que é a base, o conceito mesmo. E claro, tem que saber algumas possíveis variações. Poxa, nesse caso é assim, nesse caso é assim. Isso tem que saber, não estou mentindo. Mas tem que saber a hora de parar, a hora de falar, cara, eu sei que tem mais coisa para aprender. Eu sei disso, mas eu não vou. Eu não vou correr atrás. Depois que você terminar a tua aprovação, você já tiver o selo CFP, marcar o Cadu lá, pô, no LinkedIn, vou ficar super feliz, inclusive, tá, Douglas? Marca o Cadu lá no Instagram.
Aí vocês falam, cara, eu quero me especializar nesse assunto aqui, cara. Eu quero ser o cara dessa área. Aí sim, porra, eu posso te recomendar vários livros sobre vários assuntos para vocês poderem se aprofundar. Então foca no que importa. Isso fez com que as pessoas certas passarem no CFA em 6 meses, tá? E não em anos. Prático agora. Como aplicar a repetição espaçada? A gente falou da teoria lá do Hermann Ebbinghaus, revisão espaçada. Como que vamos fazer isso para o próximo exame do CFP, Cadu? Tá aqui. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o e-book que todos vocês vão ter. Vocês estão vendo? Foi, né? Esse aqui é o e-book do que é o preparativo para o próximo exame, tá? Esse aqui é o preparativo. Então, primeiro vocês têm um calendário visual de quanto tempo vocês vão levar para estudar cada módulo. Pô, então hoje, teoricamente, até o dia 22, vocês vão estudar o módulo 1. Aí do dia 23 ao módulo 19, vou estudar o módulo 2. Isso aqui é uma base, não tem que ficar bitolado nisso. Tem gente que já tem facilidade, por exemplo, em investimentos, que o módulo 2 pode ser encurtado pela metade, o que dá margem para estudar outros temas que para a pessoa seja mais difícil. Tudo bem, tá? Isso aqui é uma base que, na média, o nível de dificuldade do módulo cobra esse tempo, tá? É esse o conceito que eu preparei aqui para vocês. E lembrando, o meu posicionamento, tá? Sempre no dia antes da prova, que nesse caso aqui vai ser dia 4 de outubro, é o day off, é o dia para vocês não estudarem nada, é o dia para vocês não fazerem nada de diferente, não comem uma comida diferente, não dormem em horário diferente, não façam nada de diferente para não confundir o teu corpo e teu corpo, cara, querer ficar doente, querer ficar com mal-estar. Não é o dia para falar disso, mas só dando uma palpitada aqui. Só deixa eu ver aqui a pergunta do Max. Cadu, para quem vai fazer só o módulo 1 no meu caso, só um módulo, no meu caso, o módulo 6. Acho que vale a pena se aprofundar, inclusive nas exceções, ou melhor, praticar muito, o que é mais comum. Pô, cara, nesse caso aí, se aprofunda, tá? Pô, tu tem muito tempo. Tu tem tempo para se aprofundar. Tu tem tempo. No teu caso, você tem tempo, tá? Mas se for do teu interesse, eu acho planejamento social um tema muito legal. Eu, pô, admiro muito. Como eu fiz com o Matheus, se você quiser, eu faço uma call contigo, cara. O que a gente, pô, eu alinho para vocês ali jurisprudência, súmulas, para mostrar as variações de alguns entendimentos, tá? Então, quem vai fazer só um módulo, ou então só 2 módulos, cara, dá para você se aprofundar sim, tá? Dá para você se aprofundar. Eu tô falando aqui mais focado na pessoa que vai fazer a prova completa, beleza? E eu preparei um calendário de aulas ao vivo que a gente vai ter. Então, a gente aqui, CFP, vai ter aula ao vivo toda quarta-feira. Cadu, para que serve a aula ao vivo? A aula ao vivo aqui vai servir para uma parte do tempo dar o conceito teórico e a outra parte resolver algumas questões. Desde que não atrapalhe os estudos de vocês, tá? Por quê? Porque é muito mais produtivo vocês estudarem sozinhos. É muito mais produtivo vocês serem autodidatas nesse sentido, tá? Então, se for, por exemplo, cara, ó, dia 9, quarta-feira agora, tá? Vamos fazer o planejamento financeiro, módulo 1. Cara, se você tem facilidade nesse tema, ou então se você tem muita dificuldade, é a primeira vez que você vai ver esse tema, talvez não seja ideal você vir aqui na aula ao vivo. Tô sendo sincero com vocês. Talvez seja melhor vocês primeiro dar uma revisada. E a aula ao vivo serve pra quem então, Cadu? Cara, tu tem ali um entendimento mediano, então tu vai tirar uma dúvida de alguma questão específica, tirar uma dúvida de algum conceito específico. É mais para esse sentido, para essa interação. Mas mesmo assim, quem já não tem entendimento nenhum, se vai ser a primeira vez que você vai estudar o tema, ou então se você já tem muita facilidade, pode participar sim, tá? E quem tem muita facilidade, fica meu convite para poder explicar também, tá? Eu vou fazer um anúncio no Instagram que quem passou no CFP agora, Douglas, já tá ouvindo isso, vou convidar para ser professor aqui do CFP, tá, pessoal? Abria essa estrutura aí. Mas beleza. Então aqui já está tudo para vocês. O que é mais importante, o que eu quero dar ênfase é isso aqui. Eu fiz a fragmentação, uma das técnicas de neurociência. Vocês sabem que existem 6 módulos na prova. Pô, legal. Mas o que que você vai estudar no dia? Então hoje, teoricamente, era para você ter estudado o processo de planejamento financeiro do profissional CFP. Amanhã,
o Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar. No dia 9, perfil de competências do planejador financeiro. Cara, aqui tem o dia a dia, até o dia da prova. Eu fiz isso para vocês. Fui vendo, dando ênfase. Eu sei que qual tema é mais difícil do que o outro, então vai ter tema que você vai estudar. Tipo, por exemplo, dia 12. Dia 12, vocês vão estudar apenas análises de ciclos econômicos. Tá? No dia 15 vai ser. Então, assim, eu dei essa ênfase aqui. Cadu, preciso seguir? Cara, no meu ponto de vista, eu fiz com muito carinho isso aqui. Eu acho que valeria a pena seguir. Mas você pode parar uma hora do seu dia, ir lá no programa detalhado, nas orientações de estudos do próximo exame e ver o que que o módulo 1 cobra. Aí você faz o seu cronograma dia a dia. O importante é, vocês têm que saber o que vocês vão estudar no dia. Não podem ir na moda, desculpa o termo, a caralha. Ah, vou indo, vou pegando, vou seguindo. Não, não. Vocês têm que ter meta. Porque a meta vai fazer com que libere uma dopamina no seu corpo, a sensação do prazer. Essa sensação de ser recompensado é o que vai te dar a motivação necessária para continuar os 4 meses de estudos. Aqui é uma jornada. Aqui não é um CEA que a pessoa pode passar, por exemplo, em 10 dias. Aqui é o CFP, você vai levar meses para ser aprovado. Se você perder a motivação no meio do caminho, já era. Já era, vocês vão ter que gastar dinheiro. Por quê? Vão pagar mais uma vez a prova. Então, qual é o interessante? Precisa seguir o que eu planejei? Não. De novo, talvez eu coloquei aqui, por exemplo, análise de ciclos econômicos, 2 horas para estudar só isso. Tem pessoas que já têm facilidade. Ela poderia dar o tempo maior em outros. Enfim, aí é individual. Eu não tenho como saber, tá? Isso aqui é na média. Isso aqui é na média. Só que vocês vão ter que separar uma hora do seu dia, analisar a orientação de estudo da Planejar, entender o que é cobrado por módulo e definir, ó, esse dia eu vou estudar isso, esse dia eu vou estudar aquilo. Feito isso, quanto tempo estudar por dia, Cadu? 2 horas. 2 horas por dia. Precisa estudar sábado e domingo? No meu ponto de vista, sim. Não tem por que não estudar. São só 2 horinhas. No final de semana vocês vão ter hora pra caramba livres. Então, não vai atrapalhar vocês poderem sair, curtir, tá? Então, estuda sábado e domingo também. Agora, se não quer estudar, tudo bem. Mas é o que o meu superintendente, quando eu trabalhava no banco, falava. Faça suas escolhas e conviva bem com elas. Vocês são adultos. Muitos aqui têm muito mais experiência profissional do que eu. Eu respeito e admiro vocês por me darem a confiança de estarem aqui me ouvindo para estudar para o CFP. Mas é o seguinte, não acho nenhuma razão palpável para vocês não estudarem sábado e domingo, tá? Então, beleza. Então, quem vai dar aula para vocês? Vamos alternar. Então, tem o Guilherme Fex, um dos voluntários, por isso que eu estou falando que quem passou no CFP quiser entrar na estrutura de professores, eu vou abrir esse esquema. Tem o Valdir, alguns já conhecem, e claro, tem eu, tá? Então, vamos alternar. Então, já temos aqui uma das técnicas da neurociência, que é a repetição espaçada. Como é que funciona o dia a dia? Vou botar o exemplo aqui do dia 7. Vou ser prático, sucinto, vou passar para o próximo slide. Vai começar a estudar hoje, primeira vez que vocês estão estudando. Vai estudar com a técnica Pomodoro, que eu vou explicar daqui a pouco. No final do dia, terminou de estudar, pessoal? Acabou o dia, concluiu a meta? O que vocês vão fazer? Separar 10 minutos para falar em voz alta o que vocês leram. Vocês lembram lá do conto de aprendizado que eu trouxe lá em cima? Vocês vão falar em voz alta. Por quê? Vocês têm a videoaula do CTC, que o Bruno e o Renan são os professores que gravaram conteúdo para vocês. Vocês têm a apostila dividida por módulo. Então vocês têm a base. Vocês têm a base do conteúdo teórico. Vocês vão estudar. No final, vocês vão falar em voz alta. Explica para mim, no caso, para vocês mesmos, né? Qual é o processo do planejamento financeiro do pessoal do CFP? O que eu li hoje? Cadu, eu esqueci muitas coisas. É o que vai ser mais comum. Vocês vão perceber que vocês esqueceram vários detalhes. Tudo bem. Não revisa. Não revisa hoje. Não precisa. Eu vou mostrar por que não precisa. No dia seguinte, dia 8, vocês já sabem que vocês vão estudar, mas antes de começar a estudar, vocês vão separar mais 10 minutos para relembrar o que estudaram ontem. Olha só.
Terminou o dia, revisa. Começou o dia seguinte, revisa. Repetição espaçada de Ebbinghaus, lembra? Vocês vão revisar. Revisar não é, pelo amor de Deus, ler o livro. Revisar não é ler anotações. Vocês não estão estimulando o cérebro nesse sentido para consultar a memória de longo prazo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso forçado, tem que forçar a mente a pescar informação. É assim que a tua mente vai tirar a memória da memória do trabalho, que é a memória operacional, e colocá-la na memória de longo prazo. É esse o processo que vai fazer com que vocês não esqueçam conteúdo, tá? É assim que vocês têm que estudar. É assim que vocês têm que estudar. Deixa eu passar aqui o slide. Durante o estudo, vocês podem usar mnemônicos, acrônimos ou outros truques de memorização para facilitar a informação. Essas técnicas aqui, para ser sincero, eu, como um orientador, deveria dar para vocês. Eu vou dar para vocês. Lá ele, não leve na maldade, eu vou dar para vocês a informação, tá? A facilidade. O que que eu vou dar para vocês então? O guia. É o que eu estou fazendo hoje, inclusive, né? Estou dando aqui toda uma orientação de estudos, o que fazer, o que não fazer. O que seria mnemônicos? É tipo assim, reficofage. É uma palavra que fala reino, filo, classe, ordem, genética, família, gênero. Cadu, tu lembra disso? Pessoal, eu estudei isso na quinta série. É biologia, reficofage. Questão lá de reino, pá, pá, pá. Por quê? Para vocês verem o poder de mnemônicos. Uma coisa que eu li lá atrás, eu lembro ainda, porque entrou na memória de longo prazo. Então, para vocês perceberem que se vocês estudarem do método certo, vocês nunca vão esquecer o conteúdo na hora da prova. Mas eu vou dar mapa mental, tá? Eu tô trabalhando aqui, criando conteúdos para vocês. Não consigo, infelizmente, dar todo o arsenal possível. Não consigo. O que seria todo o arsenal possível? Podcasts para vocês estudarem temas a tema, mapa mentais de todos os temas, revisão de todos os temas, lista de questões de todos os temas. Não consigo ainda, infelizmente, mas sendo sincero, o que já temos aqui já está até o suficiente para ser aprovado, beleza? E aí vocês vão usar a técnica Pomodoro, e aí eu vou resgatar aquele desafio que eu fiz para vocês do cronômetro. Por quê? Qual é a técnica Pomodoro? É vocês estudarem por ciclos. 25 minutos focados, 25 minutos lendo, vendo videoaula, né, fazendo exercícios, e 5 minutos de uma pausa mental. Depois, mais 25 minutos estudado, 5 minutos de pausa. 4 vezes, são 4 ciclos, vai completar 2 horas. 2 horas de estudos. Então, vocês fazem esse ciclo aqui. Cadu, eu tenho mais tempo para estudar. Eu quero estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia. Posso? Posso. Continua seguindo esse método aqui. Só isso. Pode estudar mais tempo. Só que tome cuidado, porque todo mundo aqui trabalha, então sei que tem uma rotina difícil. Vocês ainda têm que ter 7 a 9 horas de sono, não podem achar que isso é inútil. Então, se encaixar bem, legal. Se não, 2 horas por dia é o suficiente. De boa, de boa. Não fiquem bitolados com estudar mais tempo. Meu último ponto. Ociosidade. Eu falei que eu ia abordar isso. Tem uma palestra do TED Talks, não lembro o nome do cara, mas ele é muito maluco, que ele conseguiu provar que a ociosidade laboral, aquela que é intencional, aumenta a produtividade, aumenta a criatividade e a retenção do conteúdo estudado. Ele provou. Não é, de novo, esoterismo, não é nada de, cara, da minha cabeça. É estudo científico. Como que funciona a ociosidade laboral? Eu duvido vocês abrirem o cronômetro do seu celular e ficarem 3 minutos olhando para a tela. Literalmente. Quantos segundos passar? Durante 3 minutos. Cara, provavelmente seu corpo vai se coçar, vai dar agonia, vai perder o foco. De novo, por conta da nossa sociedade muito tecnológica, com informações a todo tempo, a gente começou a perder nossa capacidade de atenção. Foi o estudo que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Uma forma para vocês
não perderem a capacidade de focar em alguma atividade. É vocês estimularem isso. Então, no momento de ociosidade, no momento que vocês não vão fazer nada, vocês não vão fazer porque não é que vocês não têm nada para fazer, é porque vocês estão com uma intenção. Tem que fazer isso de forma intencional. Eu vou passar 5 minutos olhando o teto. Acredita em mim, não é perca de tempo fazer nada. A pausa mental, lembra, deixa eu voltar aqui, me perdoe, mas deixa eu voltar aqui o primeiro slide. Tudo é estímulo. Aqui, tudo é estímulo. Esses estímulos vai fazer a sua atividade cerebral ficar em constante agitação. Olhar o celular, olhar um vídeo no YouTube é muito estímulo para o cérebro. Isso não faz ele fixar o que você acabou de ler, o que você acabou de aprender. Ele não consegue construir as redes de neurônios capazes disso. Então, o que tem que fazer? Diminuir, pisar no freio, desacelerar, parar de pensar. Para de pensar. Simplesmente para de pensar, pessoal. Sério, confiem em mim. Testem esse método. Ociosidade laboral. Vocês vão pegar o trem para casa? Poxa, sei lá, leva 30 minutos, 1 hora. O que é o comum? Pegar o celular. Tentem ficar sem fazer nada. Eu faço isso todos os dias. Teoricamente, é uma perda de tempo. Eu gasto 2 horas do meu dia em trajeto para o trabalho, aqui para a faculdade. 1 hora para vir, 1 hora para voltar. Eu poderia estar estudando, adquirindo conhecimento, mas eu prefiro ociosidade. Eu literalmente olhar para a placa do trem, que eu já sei todas as estações de cabeça, me faz não ter estímulo. Eu não estou pensando. Eu estou deixando a minha mente trabalhar tudo que eu estou estudando durante o meu dia. Meu dia é muito puxado. Vocês não conhecem minha rotina, mas eu estou passando todos os dias estudando coisas. Eu preciso ter informações para dar para vocês. Então, preciso desse tempo de ociosidade. E eu convido vocês a fazer o mesmo para melhorar a criatividade, melhorar a retenção, melhorar tudo que você aprendeu. Vou resumir tudo que a gente falou nessa apresentação. Qual é o principal objetivo nessa jornada que vocês estão tendo para o CFP? É colocar todo o conteúdo que vocês aprenderam na memória de longo prazo. Vocês vão fazer isso se vocês tiverem um sono de 7 a 9 horas por dia, porque o seu cérebro vai estar descansando e construindo toda a rede neural, fortalecendo todas as informações criadas durante o processo de aprendizagem. Mas para vocês estudarem, vocês têm métodos para isso, é a técnica de Pomodoro, é a técnica de revisão espaçada. Foquem em tudo que eu falei hoje. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que vocês não vão ter mais aquela sensação de caramba, eu estava lendo isso, eu esqueci. Vocês não vão ter a sensação de passar uma semana e quando for fazer uma questão, um simulado, vocês, caraca, hoje eu não lembro nada. Vocês vão conseguir lembrar de tudo. Se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir lembrar de tudo. Eu vou deixar aqui para vocês esse PowerPoint que eu criei. Não é um PowerPoint que é para estudar, mas simplesmente se vocês passarem cada slide, vocês vão conseguir lembrar do que eu estava falando na hora. Por quê? Por causa dessa repetição aqui. Eu estou falando, vocês estão tendo um estímulo auditivo, eu estou mostrando uma coisa na tela, então você está tendo um estímulo visual, e esses estímulos fortalecem a criação de memória. E aí, aqui está a referência de alguns dos estudos que eu pesquisei, tá? Ao longo, não hoje, eu já pesquisei aqui faz um tempinho já, deixar para vocês. Vou colocar lá no nosso grupo essa palestra do TED Talks do cara falando sobre a ociosidade, tá? Fazer a ociosidade para vocês não duvidarem de mim. Vocês tenham certeza que a ociosidade é uma coisa muito bacana. Agora eu vou parar aqui, eu vi que já tem pessoas falando, e eu vou ficar aqui aberto, tá? Para vocês. Minha apresentação eu já fiz, só deixa eu ver aqui. Tirou um dia na semana para fazer a revisão daquele módulo? Thalita, sim. Eu botei todo domingo, tá? Aqui naquele cronograma que eu fiz, eu coloquei todo domingo ao dia de revisão. Revisar o quê? Lembra que quando eu falei que todo dia vocês vão revisar no final do dia 10 minutos e no dia seguinte mais 10 minutos antes de começar o novo dia? Quando vocês fizerem essa revisão, lembrando, é falar em voz alta, não é reler anotações. Você vai ter que anotar
eu esqueci de falar que a CVM faz parte da estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Um exemplo. Eu esqueci de falar qual é o conceito de swap reverso. Sei lá. Vocês anotam o que vocês esqueceram. Por quê? No domingo, vocês vão revisar esses conteúdos em si. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Exemplo. Hoje eu estudei opções. Então, cara, em 2 horas eu vi coisas pra caramba de opções. Vou passar 10 minutos finais, vou revisar. Caraca, eu lembro que eu li alguma coisa sobre opções de compra, fazer hedge usando opção, só que eu não lembro como é que faz o hedge. Beleza, ó, vou botar. Não lembrei o que é fazer hedge com opções. No dia seguinte você vai estudar outra coisa. Aí tu vai esquecer. Beleza, anota. Domingo você revisa. Todo domingo funciona assim, tá? Planejamento top. Gleice, muito obrigado. Obrigado pelo elogio. Aí, Cleice também. Cadu, fazer 2 ciclos de manhã e 2 ciclos à noite, tranquilo? Tem 1 hora e meia, eu tenho 1 hora de manhã e uma noite. Meu ponto de vista não é o melhor, não é o melhor método, mas que se você vai estudar, tem que colocar os estudos adaptados à sua rotina ou adaptar a sua rotina para encaixar os estudos. Então, acredito que se você está falando isso, é porque você não tem como colocar as 2 horas diretas, e tudo bem. Se é o que você tem, se você fizer essa 1 hora muito bem feita, cara, tá dentro do jogo. De verdade, tá dentro do jogo. Se fizer todo o processo de estudo intencional, tá dentro do jogo. Tu vai conseguir. Opa, voltei. Ah, boa. É muito bom mesmo. Vou embarcar nesse método. Eu sempre revisava lendo minhas anotações e nem era em voz alta. É por isso que tem a sensação de esquecimento, tá? Se você tá lendo, você não tá forçando o teu cérebro a procurar aquela informação lá de dentro, tá? Você não tá forçando o teu cérebro. Quando você tenta falar em voz alta sem ler nada, aí, cara, é o processo de construção de rede neural. Cara, é uma coisa fantástica, é maravilhoso. Cadu, e sobre o apoio IA, como você indica? Tome cuidado, primeira coisa, foi uma coisa que eu expliquei pro Douglas. Eu vou dar um exemplo aqui bem concreto. O aluno estava em dúvida sobre o crime de front-running, tá? Crimes contra o mercado de capitais. Ele falou, Cadu, aqui na plataforma fala que o crime é tantos anos, tem multa, não sei o quê. Pesquisei na IA e no Google, tem lugares que falam uma coisa, tem lugares que falam outra coisa. E aí eu mostrei pra ele, vamos lá, abriu a lei, né? A lei sobre crimes de mercado de capitais, que é a lei que cria a CVM e tal, tá, pessoal? Eu falei, olha, não existe um crime tipificado como front running, mas existe o crime que ele é... O front running, para quem não sabe, ele é como um insider trading. Ele é literalmente um insider trading, só que ele foi tipificado diferente por ter umas características muito intrínsecas. Lembrando, insider trading é você ter acesso a informações privilegiadas, que são informações privilegiadas, informações que o mercado não tem, e você tirar vantagem dela. O que é o front running? É você ter acesso a uma informação de uma compra ou venda de algum cliente, né? Você é um cara que trabalha na corretora. Cara, o Douglas vai vender aqui muitas ações, o preço vai cair. Informação privilegiada. Ninguém sabe disso, só o Douglas e você. É o que você faz, você vem diante dele. Vamos supor que você tinha ação na carteira, tu vai vender suas ações antes de vender a dele, para não perder a valorização, tá? Então, front running é um insider trade, eu mostrei isso para ele. O outro exemplo, antes do Douglas levantar a mão, é o seguinte: tem um site que eu admiro muito. Vou falar aqui para você. Não vou falar, não. Não vou falar, não. Mas é uma instituição, assim, renomada do mercado. Ela não é desconhecida, ela é muito conhecida. E no site dela, ela fala que, por exemplo, para fundos imobiliários, não sei o que, tem que ter no mínimo, exemplo, não lembro, tá? 10 cotistas.
para ter isenção de imposto de renda. É tipo algo assim, cara. Tipo, tá errado. Tá errado. Então, a IA, quando você usa o ChatGPT, Gemini, qualquer coisa, ela vai buscar informações na internet. E se a internet tem informação errada, e tem, ele pode passar informação errada. Então, como usar IA no seu processo de aprendizagem, tá? A IA ela vai servir como um apoio para fazer pesquisas. Então, por exemplo, cara, em vez de você perguntar para a IA o que é tal coisa, pede para ela te trazer, faz o seguinte prompt: procure para mim sites confiáveis que falam sobre é, cotistas de fundos de investimentos. Que aí você mesmo analisa o site. Ela vai te trazer vários sites, tu analisa e tal. Mas a gente agora tem os Bionics, a Eu Me Banco, né? Temos os Bionics. E eu tô com um processo. Eu tenho um PDF. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Douglas, só um minutinho. Essa aqui eu vou deixar você falar. Só que não tá ainda disponível. Deixa eu só tirar isso aqui da tela. Já apresentei. Aqui, ó. Então, por exemplo, eu já tenho aqui o PDF com questões, ó. Esse aqui é do módulo 2, tá vendo? Então tem aqui questões por módulo, já com as respostas, porque a gente vai inserir isso aqui dentro da nossa IA como base. E aí vocês vão fazer questões não pelos simulados mais, vocês vão fazer questões por aqui. Então o que que a IA ela faz? Ela só copia e cola, Cadu? Pô, poderia ser, né? Só que aí não seria IA. O que que ela faz então? Ela, com base nas questões, ela vai te dar o conceito. Eu não criei o conceito, porque isso levaria muito tempo. Imagina, eu ter que pegar 1000 questões que tem nesses PDFs todo, criar o conceito, por escrito de cada uma. Ia demorar muito para esse negócio ficar pronto. Então a IA ela faz isso para mim. Olha que agilidade que dá no processo. Pega a questão, depois dá explicação porque cada alternativa está errada e por que que a tal está certa. E ela te permite você classificar como fácil, médio, difícil. E se for difícil, ela vai te tacar ela mais vezes. Até você colocar que ela tá fácil. Cara, então é um processo de repetição espaçada. Vai servir para vocês super, cara, muito limpo para fazer esse processo de estudos. Mas não só isso, não pensando no estudo em si, agora pensando para a vida, os Bionics ele é maior, tá? Ele é uma assinatura que você pode pagar para a gente e você vai ter acesso às versões Pros de todas as melhores IAs do momento. Então, por exemplo, não tem o ChatGPT Pro, você pode pagar e ter o acesso ao 4ou. Lá a assinatura tá $20. Tem o Gemini Pro, tem o Cloud Sonnet, tem a Perplexity. A gente tem a licença de todas essas IAs Pros e te dá. Então você pode, dentro dos nossos Bionics, cara, eu quero fazer uma simples consulta do ChatGPT. Beleza, tu pode fazer. Ah, não, quero ver. O Gemini é melhor para responder essa questão. Vai lá e faz. Só que além disso, ele tem um ecossistema que é o nosso know-how, né? Então eu mostrei para o Douglas, posso mostrar para você, Grace, depois pode me chamar, que é fazer, por exemplo, simulação de entrevista. Então tem simulação de entrevista para nível júnior, pleno, sem da área de investimentos, da área de gerência, atacado. E ali você consegue estimular a sua capacidade de uma entrevista, de uma área, ou você fazer uma conversa com um cliente. Eu dei o exemplo do Douglas, por exemplo. Quem trabalha em área comercial, é, bom, teoricamente está o tempo todo o quê? Buscando informações, técnicas de venda, abordagem comercial. E você pode usar os Bionics, que é um cliente, né, digamos assim, ele fala com você, é por voz, e você simula ali uma negociação. O cliente tá querendo tirar os recursos aqui porque vai comprar um imóvel. Você consegue tentar negociar com ele para explicar as situações. Olha, se você tirar agora, tu vai ter uma alíquota de imposto maior, tu pode tentar esperar mais tanto tempo aqui para você pagar uma alíquota menor. Ou então treinar você pedir indicações, então o teu cliente. Cara, é sinistro. Não quero puxar sardinha pro meu lado, mas é foda, cara. Gleison, fico à disposição. Fala, Douglas. Não, só para contribuir um pouquinho com a minha jornada em relação à IA, que a Gleice perguntou, e assim, eu comecei a, a deixar muito amplo assim no começo, tipo, me traga questões do módulo 1. Só que eu comecei a perceber que de fato tem muitas
informações divergentes, então não é tão confiável assim. E aí eu fui reduzindo a nichos, né, a pequenos conteúdos. Então, por exemplo, Gordon, eu estava estudando Gordon e aí eu chegava nela e falava, tô no módulo tal, X, Y, gostaria que você me trouxesse exercícios de cálculo do Gordon, porque na plataforma às vezes a gente é um pouco limitado lá, né? Vai chegando uma hora que você vai começar a repetir as questões, né? E aí se decorou e aí já perde o sentido. Então eu pegava os conteúdos, então CAPM, e me traga aqui exercícios para eu calcular CAPM. E aí foi assim que me ajudou a eu trazer informações diferentes e a treinar, principalmente a parte de cálculo, usando a IA de forma bem rápida e prática, assim. Então era tipo um atrás do outro. E às vezes eu pegava a resposta fazendo um cálculo que ela não dava alternativa e ela falava, você tá certo, tal, tô fazendo uma pegadinha com você. Era até às vezes divertido, assim, sabe? Pô, Mas eu comecei a nichar os meus estudos para não deixar muito amplo, porque senão, de fato, começa a vir muita resposta divergente do que tá lá no edital da Planejar. boa. Cara, bom demais. E eu te falo, muitas questões eu criei usando a IA. Claro, é, tive que conferir, cara, mas o fato de que você pode pedir para ela tirar questões, né? Literalmente, uma professora do teu lado. Só que aí existe esse processo operacional de, pô, você mesmo ter que ir lá, fazer o prompt, e aí às vezes tem que ver se a pergunta tá certa, a resposta tá certa e tal, mas funciona super bem, super bem. O que que a gente da Banco quer fazer? Facilitar. Em vez de você ter que se preocupar em criar, a gente já te dá pronto, né? Digamos assim. E aí estamos negociando, né, para que a IA de questões, igual como já tem para o CE liberado, fique de graça para o CFP durante um tempo, tá? Mas aí os Bionics por si só completo, que tem acesso a entrevista, simulação com cliente, simulação de várias coisas, aí ainda é pago, tá? A assinatura é paga, mas porra, pensa só comigo. IA hoje em dia, cara, é uma mão da roda. Tu vai pagar por exemplo, o ChatGPT Pro. Pô, US$ 20. Tu só vai ter acesso a isso, digamos assim. Se você paga os Bionics, vou puxar a sardinha agora pro meu lado, pessoal. Pô, se você paga os Bionics, você vai ter acesso ao GPT-4o, que é a versão Pro. Você vai ter acesso à versão que não tem disponível, que é o 4.1, que é a versão mais inteligente dele, por mais que não pareça. Você vai ter acesso ao Gemini, ou Gemini Pro. Você vai ter acesso ao Cloud Pro. Você vai ter acesso às inteligências mesmo. Cadu, como que isso é possível? Tá me enganando? Não. Pensa comigo o seguinte. É como se fosse um consórcio. Quanto que custa para eu ter o Gemini, o ChatGPT Pro? US$ 20. O que que eu faço? Pessoal que está aqui na sala, vou fazer uma assinatura. Cada um me paga US$ 5. Vocês estão pagando mais barato para ter acesso à versão, porque eu vou acumular o dinheiro de vocês. Pô, ganhei US$ 50 aqui, legal. Eu vou lá, eu pago a licença para OpenAI, entendeu? E pronto. Não é assim que funciona na prática, não, tá, pessoal? A gente não paga pela licença, a gente paga pelo uso. Mas só para facilitar o entendimento. Legal, no decorrer do dia para treinar as questões é legal. Não é fundamental. De verdade, é fundamental porque pega questões mais focadas no modelo da prova, né? Que é a prova, como o Douglas sabe bem, vem questões sempre gigantescas. Eu sempre tento trazer questões curtas, porque eu falo, ó, pessoal, vou ser direto ao ponto, tá? Mas na questão, na prova, é questões, cara, quilométricas. O pessoal, porra, ficou macetando a planejar nessa prova, né, Douglas? Pô, eu tava vendo o grupo aqui, cara, pelo que eu vi, não fez sentido algum. Eu acho que a planejar perdeu a mão nesse exame aí. Botou questões que não dava. Se você, Principalmente a se você segunda fizesse. parte. Hã? Principalmente a segunda parte. Foi bem puxado. E aí, quando você chega no último módulo, faltando pouco tempo, e aí você vê as questões gigantes, assim, tive alguns amigos que deixaram, de fato, o sexto módulo para o final. Eu fiz inverso, né? Eu coloquei ele primeiro, porque eu sabia que já viriam perguntas mais densas, né? Mas, assim, mesmo assim, algumas você começava a fazer o desenho lá da árvore genealógica, começava a ficar um negócio gigante, você não tem espaço na folha, e aí você começava a perder muito tempo, né? E é bem, tipo assim, é 3 minutos por questão ali, que senão você se perde, né? E aí é o planejar.
De fato, precisava de muito mais, precisava de um pouco mais de tempo ali para você conseguir chegar, né, cara? Essa é uma das sensações piores. Eu já falei, eu já fiz muitos concursos na minha vida, principalmente militares. E uma das sensações mais ruins, eu passei uma única vez para nunca mais, é que eu não consegui passar na prova, não porque eu não sabia do conteúdo, é porque não deu tempo para fazer as questões. Cara, não dá tempo pra você fazer a questão, é muito ruim, porque tu sabe, tu tem aquela ação, cara, eu sei fazer, só que não dá tempo, eu tenho que fazer o cálculo, tenho que planejar. Então, assim, Sabe que você sabe, mas você não vai ter o tempo para fazer, né? então, perdeu a linha, mas, cara, ano que vem vai ser diferente, eu não vou, só que pra vocês não interessa, né? Vocês vão fazer a prova agora, mas pro ano que vem vai ser diferente, tá lá no planejado, eles vão ser muito mais diretos nesse sentido. Cara, teve uma vez que você mandou um áudio no grupo WhatsApp como se fosse um debate entre duas pessoas falando de planejamento social mesmo. Ficou muito bom. Terá mais coisa desse formato? Foi feito em IA. Pô, cara, é legal. Legal do feedback, Max. Foi feito com IA, tá? Mas é claro que eu faço toda a curadoria. Eu peço para IA fazer por questão de otimizar meu tempo. Porque senão eu teria que sentar aqui uma das salas da Unibanco, pegar um microfone, falar. Aí se eu falo uma coisa errada, tem que cortar na edição, daria trabalho. Então o que que eu faço com a IA? Otimizo meu tempo. Só que eu verifico tudo que foi falado no áudio para saber se não passou nenhuma informação errada, tá? Para ter essa curadoria legal. Eu fiz um Spotify do CTC, não tá com áudios, não tá com assuntos suficientes. Na verdade, acho que tem 3 lá. Eu vou focar nisso, só que infelizmente não vai ser agora, porque eu preciso subir essas listas de PDFs para os Bionics para vocês. É muito mais importante nesse momento. Mas, cara, eu vou dar uma ênfase lá, tá? Deixa eu pegar o Spotify aqui do CTC para vocês, ó. Só um minuto. Eu vou mandar lá no grupo. Você tá naquele grupo CFP novo, né? Se tiver, eu vou mandar lá, tá? Que aí, pô, cara, realmente é porque tira aquele ambiente de estudo, te dá uma tranquilidade. Eu acho que é uma forma realmente muito efetiva de você é, revisar, não para estudar, revisar conteúdos específicos, pontuais. Acho muito bacana. Então, pessoal, para valorizar o tempo de vocês, tá? Ontem já foi duro demais. A semana tá começando agora. Vou me despedir aqui, quero primeiro agradecer a todos a presença, principalmente Douglas aí, porque já terminou a prova, e ainda veio aqui participar. Obrigado, de verdade. Tem meu WhatsApp, então não, nunca vão perder contato, não. A gente vai ter aula quarta-feira, tá? Planejamento financeiro. Então toda quarta, pessoal, 8 horas, tá? É rotina. Toda quarta, 8 horas. Se precisar, revisem esse vídeo para pegar a metodologia. Último adendo. Nosso 11º andar aqui da Paulista ficou pronto, nosso auditório, então vai dar para marcar os encontros presenciais. Para marcar os encontros presenciais tem que ter 50 pessoas, tá, pessoal? Aí, tendo quantidade suficiente, a gente faz um aulão aqui na sede do Amibanco. Vou receber vocês, tá? Então, era o último anúncio que eu queria dar. E claro, se quiserem Pô, vale muito. um papo aí de neurociência aplicado nos estudos, me fala, a gente marca um encontro, um sábado, assim, todo mundo quando já tiver estudado, aí a gente fala mais sobre o assunto, tá? Trago mais bibliografia para vocês. Grupo do WhatsApp, a gente vai continuar tendo, mas eu peço, por favor, para usarem a comunidade do CFP, principalmente para dúvida de questões, tá? Principalmente para dúvida de questões. E o WhatsApp mais focado em networking e prática, digamos assim. Eu vou voltar a trazer questões diárias para desafio, então vou trazer sempre uma questão todo dia para um desafio para vocês. Vou trazer ali desafios semanais, como eu estava fazendo, por exemplo, encontrei um artigo científico aqui muito bacana sobre planejamento acessório. Liguem aí, artigo de 20 páginas. Um relatório econômico bacana. Vou mandar esses relatórios, esses artigos, tudo que eu encontrar legal que pode agregar o profissional de vocês. E aí é um desafio, é para vocês
fazerem atividade, tá? Então, o grupo ali é mais focado para isso. Dúvida de questões, dúvida de conceito teórico, eu vou pedir, por favor, para mandarem na comunidade que a gente tem de estudos, tá? É isso, gente. Acho que foi, né? Nenhuma mais dúvida. Boa. Valeu, Cadu. Obrigado, viu? Tamo junto, Então, grande. tamo junto. Obrigado pela presença. Sim. Então, fechar, gente. Boa noite, bom descanso, bons estudos, boa semana.